Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana, continuando a criação da loja virtual usando o microserviço, nós vamos prosseguir com a criação do microserviço de carrinho de compras. E nós vamos agora criar os Data Transfer Objects, os DTOs, definir o mapeamento usando o Automapper, implementar um repositório e criar o controlador no projeto. Então, nós vamos iniciar criando uma pasta DTOs no projeto e nessa pasta nós vamos criar os Data Transfer Objects, os DTOs, que são classes poucos, que vão ter a mesma estrutura das classes que definiram o nosso modelo de domínio. Eu apenas vou mudar aqui, incluindo aqui o sufixo DTO, card DTO, card item DTO, cart header DTO e product DTO. A seguir, nós vamos definir o mapeamento usando os recursos do Automapper. Vou criar uma classe que herda de profile do Automapper e usando o método createMap, vou definir o mapeamento do DTO para a classe do modelo, do cart header DTO, cart item DTO, product DTO e vou usar aqui o reverse map, de forma que eu vou ter aqui um mapeamento bidirecional, tanto do DTO para a minha entidade, como da entidade para o DTO. Para isso funcionar, eu vou ter que incluir lá na minha classe Program o serviço do Automapper. Feito o mapeamento, eu vou passar para a implementação do repositório, definindo a interface e cart repository, onde eu vou definir aqui um contrato que vai representar os métodos que deverão ser implementados pela classe concreta cart repository. Então aqui nessa interface eu vou definir aqui um contrato para obter o carrinho pelo ID do usuário, para atualizar o carrinho, deletar um item do carrinho, aplicar um cupom de desconto, deletar um cupom e limpar o carrinho. Depois que eu fizer a implementação na classe concreta cart repository, eu tenho que registrar o serviço no container DI, usando o tempo de vida addScoped. E após isso eu posso iniciar a implementação do controlador cart controller, onde eu vou injetar uma instância do meu serviço do repositório no construtor do controlador e usando essa instância eu vou implementar os métodos para obter um carrinho pelo ID. Então eu tenho aqui todos os métodos assíncronos e aqui eu vou implementar obter um carrinho pelo ID, adicionar um carrinho, atualizar um carrinho e deletar um carrinho. Basicamente é isso que nós vamos fazer. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto no Visual Studio 2022 e aqui eu já estou posicionado aqui na pasta backend no projeto VShop Cart API. Então eu vou iniciar criando a pasta DTOs. Vou vir em Project, New Folder, DTOs e aqui eu vou criar as classes do Data Transfer Object. Então eu vou vir em Project, Add Class, vou iniciar com a classe do carrinho. Então eu vou chamar Cart DTO. Ela vai ter a mesma estrutura da minha entidade definida aqui, na pasta Models. A única diferença é que eu vou alterar aqui a nomenclatura, Então, eu já estou copiando e colando porque o código é recorrente. Então, cart DTO, cart header DTO, cart header DTO, cart items, cart item DTO, cart item DTO. Vou criar agora a classe cart header DTO na pasta DTOs, Você tem que selecionar a pasta DTOs, Project Add Class, Cart Header DTO. Estou copiando e colando, olha. Então observe que eu estou usando as mesmas propriedades, definidas nas entidades. Continuando, selecionando a pasta DTOs, vou criar agora a classe Cart Item DTO, Cart Item DTO. E agora definindo assim as suas propriedades iguais às da entidade. E finalmente eu vou definir a última classe, que é o Product DTO. Lembrando que foi uma opção de projeto definir essa tabela Product, onde nós vamos armazenar os itens dos carrinhos de compras. Então agora eu venho aqui em Project, Add Class, Product DTO e copiando e colando as mesmas propriedades que eu tenho na entidade Product. Então com isso, olha, eu já tenho implementado aqui os meus DTOs na pasta DTOs. Agora eu vou nessa pasta, vou criar uma outra pasta que eu vou chamar de Mappings. E é aqui que eu vou definir o mapeamento. Só que para mim definir esse mapeamento e ele funcionar, eu tenho que lembrar que aqui na classe Program eu tenho que incluir uma referência ao Automapper. Então eu posso vir aqui,
vou dar builder service add automapper. E aqui eu vou definir os assemblies do meu domínio atual. Current domain get assembly. Então agora eu posso retornar aqui para a pasta mappings e aqui eu vou definir um arquivo onde eu vou definir o mapeamento dos DTOs para as entidades. Então vou dar project add class. Aqui eu vou chamar essa classe de mapping profile. Essa classe ela vai herdar de profile, que é uma classe lá do automapper. Aqui eu vou definir um construtor e nesse construtor ó, eu vou usar o método create map e vou definir ó, cart DTO mapeando para cart. E aqui eu vou usar o reverse map, que é fazer um mapeamento bidirecional. Assim eu mapeio tanto do DTO para a entidade como da entidade para o DTO. Então aqui eu preciso incluir uma referência à minha pasta models do projeto. E aí eu vou repetir esse procedimento para os demais DTOs. Cart header, cart item e product DTO. Então com isso eu tenho definido o meu mapeamento aqui usando o automapper, tanto do DTO para a entidade como da entidade para o DTO. Então eu vou fechar todas as abas aqui que concluímos aqui a definição ó, na pasta DTOs do nosso DTOs e do mapeamento. Então agora eu vou fazer a implementação do repositório. No nosso repositório eu vou criar aqui ó, no meu projeto uma pasta repositórios. E aqui nessa pasta eu vou definir a interface e a classe concreta, que é uma abordagem padrão na implementação de um repositório. Vou selecionar aqui Add New Item, selecionar a opção aqui Interface e vou chamar essa interface iCart Repository. Então aqui é que eu vou definir o contrato com as operações que eu quero que sejam realizadas no carrinho de compra, como eu já apresentei na aula anterior. Incluir inteiro no carrinho, incluir o carrinho, aplicar cupom de desconto. Então aqui ó, os métodos vão ser todos assíncronos. Então eu vou usar a classe task. Por exemplo, vamos definir um contrato aqui para obter um carrinho pelo ID do usuário. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui eu vou ter que me retornar um cart DTO. Vou chamar de get cart by user ID async. Aqui o sufixo async é uma recomendação para indicar que esse método é um método assíncrono. Ela não é obrigatório. E aqui eu vou passar user ID. Então aqui é um contrato que vai ter que ser implementado pela classe concreta, que vai me retornar um carrinho de compras de um usuário. Agora eu vou definir para atualizar o carrinho. Então, ó, note que aqui eu estou retornando obtendo um carrinho. Eu vou usar o método update cart async. Vou passar o carrinho, vou atualizar e vou retornar um carrinho. Vou definir um método também para limpar o carrinho de compras. Clean cart async. Então, em todos os métodos aqui, eu estou usando o sufixo async para indicar que são métodos assíncronos. Estou passando o ID do usuário, ele vai me limpar o carrinho de compras do usuário, que vai retornar true ou false. A seguir, eu vou definir para deletar um item do carrinho. Deletar um item do carrinho. Delete item cart async. Vou passar o ID do item. Ele vai deletar e vai me retornar true ou false. Agora eu vou definir dois outros contratos que nós vamos implementar e estão relacionados com o cupom de desconto. O primeiro é o que vai aplicar o cupom de desconto. Estou chamando de apply cupom async. Vou passar o ID do usuário e o código do cupom. Assim eu consigo identificar o carrinho do usuário. Estou definindo aqui o cupom de desconto para esse usuário. E também, se eu quiser excluir, eu vou definir aqui um delete cupom async, onde eu vou passar o ID do usuário, ele vai deletar o cupom que foi aplicado. Então nessa aula nós vamos implementar esses contratos, esses métodos na classe concreta cart repository. E depois, quando nós implementarmos aqui o cupom de desconto, que nós não temos ainda essa implementação no projeto, nós definimos esses dois outros contratos aqui implementando na classe cart repository. Então agora eu vou aqui na pasta repositories e vou criar a classe concreta, que eu vou chamar de cart repository. Então essa classe ela vai implementar essa interface e cart repository. Então já vou definir aqui ó, a implementação da interface para ele me definir aqui as assinaturas dos métodos. Aqui eu também vou ter que criar um construtor onde eu vou injetar aqui o serviço do contexto para mim poder acessar a minha base de dados e também o serviço do automapper,
para mim definir um mapeamento entre os DTOs e as entidades. Então aqui ó, eu vou definir uma instância do meu contexto e também vou definir uma instância do meu automapper. Lembrando que as referências ao automapper já foram incluídas no projeto, né? Então aqui ó, posso fazer assim, eu vou selecionar, usar o recurso aqui do Visual Studio, mandar ele gerar o construtor injetando a instância do meu contexto e do automapper. Então esses métodos aqui para aplicar cupom, eu vou deixar eles aqui por último, que eu não vou implementá-los nessa aula. Delete coupon e apply coupon. Vou colocar na ordem que eu vou fazer a implementação. Ó. Get card user ID, eu vou implementar isso aqui primeiro. Depois delete item do carrinho. Depois limpar o carrinho. E depois atualizar o carrinho. Então vamos iniciar a implementação aqui para obter o carrinho pelo ID do usuário. Então eu vou receber o ID do usuário. Aí eu vou criar uma instância do carrinho, que eu estou chamando de card, vai ser igual a new card. Vamos incluir aqui uma referência, né? E aqui eu vou localizar o header do carrinho para o usuário usando o ID do usuário. Né? Então aqui eu vou usar esse código aqui, ó. Um carrinho tem o header, o método aqui tem que ser assíncrono. Então eu estou usando o contexto, localizando o primeiro ID do usuário, que é igual aqui ao ID do usuário que eu estou recebendo. Aqui eu vou ter que incluir, olha, uma referência ao Entity Framework Core, por causa da utilização do método FirstOrDefaultAsync. Então com isso, ó, eu estou obtendo o header do carrinho para esse usuário, no carrinho. Então agora eu vou ter que obter os itens do carrinho. Agora eu vou obter os itens. Aqui, ó, obter o header pelo User ID. Para obter os itens do carrinho, eu vou definir o cart items, né? Aí eu vou usar a instância do meu context, vou lá localizar os itens que atendem à seguinte condição, ó. O ID do cart header tem que ser igual, ó, ao ID que eu obtive aqui, ó, desse usuário. Então eu vou dar aqui cart header ID. E aí eu vou incluir os produtos, né? Vou dar um include aqui, ó. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Então, aqui para obter o carrinho e retornar um cart DTO, eu recebo o ID do usuário, crio a instância do carrinho, localizo o header lá pelo ID do usuário, depois eu localizo os itens usando aqui, ó, o ID do header que eu localizei aqui e estou incluindo os produtos relacionados aqui a esses itens. E aí eu vou retornar o meu cart DTO. Estou mapeando aqui a entidade, o cart DTO. Então com isso aqui, ó, eu estou obtendo um carrinho pelo ID do usuário. Agora vamos implementar a exclusão de um item do carrinho. Para isso eu estou recebendo o ID do item. Então a primeira coisa que eu vou fazer é, usando o ID do item, eu vou em cart item, vou definir aqui um tipo cart item, né? E vou atribuir aqui, usando o contexto, o ID, o item, vou obter o item pelo ID. Então aqui eu estou recebendo o ID do item, vou usar o meu contexto, vou em cart items, vou dar um FirstOrDefaultAsync e vou localizar o item pelo ID que eu estou recebendo aqui, cart item ID. Então com isso eu recuperei o item lá da minha entidade items. Aqui é assim, porque esse método aqui ele é um assíncrono também. Então tenho que usar o await aqui e o método é assíncrono. Então aqui, ó, eu recuperei o item. Aí o que eu tenho que fazer? Aí bastava eu vir aqui, dar um contact cart items, dar um remove desse item. Então, ó, recuperei o item, fui lá no contexto e removi o item pelo ID específico que eu estou recebendo. Acontece que é o seguinte, se o meu carrinho tiver mais de um item, tudo bem, mas e se o meu carrinho tiver só um item? Aí eu vou ter que, além de excluir o item, eu vou ter que remover o header do carrinho, porque não tem sentido eu manter um carrinho sem itens. Então, como que eu sei se o meu carrinho tem mais de um item? Eu vou definir um código aqui, ó, que antes de remover, eu vou contar o item, quantos itens eu tenho. Estou definindo aqui um total, estou indo lá, estou localizando pelo header do carrinho, né? O ID do header relacionado ao cart item aqui que eu recuperei e conto para esse item. Se ele tiver mais de um, tudo bem. Isso eu posso remover o item e terminava aqui. Só que é o seguinte, se o total ali for igual a 1,
eu tenho que remover o header do carrinho. Então, olha, eu vou definir o código que faz isso aqui agora. Ó. Então, eu recupero o header, pelo ID do header relacionado ao item e removo o header. Ó. Naturalmente, eu não posso esquecer, para isso valer, eu tenho que dar um save changes async e retornar true. Então, se isso aqui ocorrer com sucesso, eu vou retornar true. Então, vou fazer assim, se acontecer algum problema aqui, vou usar um try catch aqui, vou copiar o código e vou colocá-lo aqui. E aqui em exception, ocorrendo uma exception, eu vou retornar false. Repassando, olha, eu estou recebendo o ID do item, localizo esse item no carrinho, verifico o total do quantos itens eu tenho no carrinho, removo o item. Se eu só tinha um, então eu não vou ter nenhum item no carrinho mais. Então eu localizo o header relacionado com o item pelo ID do header e removo o header do carrinho. Persisto, retorno true. Se acontecer algum problema aqui, eu retorno false. Agora vamos implementar o método para limpar o carrinho. Então eu estou passando o ID do usuário e aí eu vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou definir aqui uma variável cart header. Aí eu vou usar o meu context. Aqui esse método é async. Já vou colocar async em todos para mim não esquecer, tá? Então eu vou usar a instância do contexto. Vou em cart headers. Vou dar um first order for async e vou, usando o ID do usuário, localizar o header pelo ID do usuário que eu estou recebendo. Aí eu vou verificar se eu encontrei o header. Se cart header não é null, se ele não for null, eu vou fazer o seguinte, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Então aqui, eu tenho que colocar um await aqui, né? Eu estou armazenando aqui o header do carrinho. Se ele localizou o header, aí eu vou remover todos os itens daquele header. E depois eu removo o header. Persisto, retorno true. Caso contrário, retorno false. Então aqui eu estou removendo todos os itens do carrinho. Então aqui agora eu vou implementar o método updateCartAsync. Aqui, esse método ele vai ser um pouco mais complexo, porque aqui eu primeiro vou ter que fazer o seguinte. Eu estou recebendo um DTO, então eu vou criar uma instância da entidade, porque eu vou trabalhar com repositório, então eu defino aqui uma variável cart que é do tipo da minha entidade. Então eu mapeio o DTO que eu estou recebendo para a entidade. Então agora eu vou salvar o produto no banco se ele não existir. Então eu vou definir aqui uns métodos que depois eu vou implementar. Então eu vou usar o método save product in database. Então eu vou ter que passar o card DTO e o card. Então esse método ele vai fazer o seguinte, vou definir esse método aqui, Então eu vou verificar se o produto já foi salvo lá no banco de dados, então eu vou localizar lá na minha entidade produtos, na minha tabela produtos do banco, que eu estou recebendo o carrinho de compras, os itens do carrinho. Se o produto que representa o meu item no carrinho não existir lá no banco de dados, aqui produto vai ser null. Se ele for null, eu adiciono o produto na tabela produtos e dou um save changes. A seguir eu vou ter que fazer o seguinte. Depois que eu localizei aqui o produto e salvei, eu vou ter que verificar se o header é null. Então eu vou localizar na minha entidade cart headers o carrinho pelo ID do usuário, com esse carrinho que eu estou recebendo, cart header e user ID. E aí, se ele for null, eu vou ter que criar o header e os itens. Então para fazer isso, eu vou usar aqui o método create header and items e vou definir esse método aqui. Create header and item. Eu estou passando o carrinho, aí eu vou criar o header, dou um cart headers add no header do carrinho, cart header e persisto. E aí eu faço a mesma coisa para os itens. Aqui, esse produto igual null, eu estou definindo isso porque eu já tenho aqui no contexto uma instância do produto que foi definida aqui, Então eu tenho que remover ela do contexto, senão eu vou ter conflito no contexto. Então eu atribuo no aqui, a product, e aí eu incluo os itens no carrinho e persisto. Caso contrário, caso o header não for null, então o que significa? Significa que eu tenho itens no carrinho. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que atualizar a quantidade e os itens. Então eu vou usar o método update quantity and items. Aí eu estou passando aqui o cart DTO, o cart e o cart header. E esse método eu vou defini-lo aqui, Ele é um pouco mais extenso. Então tá aqui, update quantity and items. Então aqui, se o cart header não é null, então eu vou verificar se os cart items possuem o mesmo produto. Então, eu verifico usando o ID do produto e o cart header e o ID do cart header que eu estou montando.
e localizo esse item, né? Se ele for null, então eu não tenho um item. Então eu vou incluir o item no carrinho e dar um save changes. Caso contrário, eu tenho um item, então eu vou incrementar, ó. Eu incremento e aí eu aproveito e atribuo o ID do item, né? O header do item e persisto no banco de dados, dando save changes async. Aqui novamente eu estou atribuindo no ao product, aqui também, para evitar conflito, porque eu estou trabalhando com cart items e product eu já defini esse product no contexto. Então com isso, olha, eu estou criando o cart items, se ele não existir, e se ele existir eu vou atualizar o item, né, e definir as demais propriedades do meu carrinho, persistindo lá no banco de dados. Feito tudo isso aqui, ó, eu posso retornar o meu cart DTO. Eu tenho que retornar um cart DTO. Então eu recebo o DTO, converto para a entidade, porque eu vou trabalhar com o meu repositório, faço todas essas operações e retorno o DTO. Então com isso, olha, faltou implementar o apply cupom async e o delete cupom async, que eu vou fazer isso nas próximas aulas, quando nós tratarmos aqui da implementação do microserviço do cupom de desconto. Então agora eu tenho implementado aqui o meu serviço de repositório, eu tenho que vir aqui, ó, na classe Program e incluir esse serviço no Container DI, para mim poder injetar o serviço, né, no controlador. Então eu vou dar um Builder, Services, vou usar o tempo de vida add scoped, aqui vou usar cart repository, cart repository, que foi a nossa implementação. Vou incluir aqui a referência, a minha pasta. Pronto. Agora eu vou definir na pasta controllers, ó, o nosso controlador. Então, ó, selecionei a pasta controller, vou vir aqui em project, vou dar add new item, vou vir aqui em ASP.NET Core, vou vir aqui em API controller empty. Eu vou chamar de cart controller. Ele já criou aqui, ó, o controlador com a assinatura padrão, ó, com herda de controller base, tem a rota definida como API barra o nome do controlador, que vai ser cart, e aqui eu vou injetar o serviço do repositório. Então eu faço assim sempre, dou um private, posso colocar aqui, ó, read only e cart repository, e agora eu vou injetar isso no construtor, vou gerar o construtor, pronto. Agora eu vou definir os métodos actions deste controlador. Primeiro que eu vou definir vai ser o método que vai obter, né, o carrinho pelo ID do usuário. Get by user ID. Então observe que eu estou retornando um DTO, estou usando aqui um action resulto. É um método assim. Então aqui eu vou sempre trabalhar assim, ó. Eu vou definir uma instância de cart, vou usar um await, porque ali é assíncrono, e vou usar uma instância do meu repositório e vou usar o método, ó, getCart by user ID async, e vou passar o ID que eu estou recebendo ali, ó. Com isso eu estou recuperando o carrinho. Aí eu vou fazer assim, ó, if cart is null, então eu vou dar um return not found, não encontrei um carrinho com esse ID. Caso contrário, eu vou retornar um OK e o carrinho que eu encontrei. Aqui, para ficar mais explícito, ó, é um DTO que eu estou retornando, tá? Então, get by user ID. Aqui, ó, eu vou esse método action, ele é um HTTP GET. Estou definindo aqui um mapeamento getCard e passando o ID, que vai ser o ID do usuário. Aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, user ID. Agora eu vou definir um método que adiciona um carrinho. Vou definir aqui a assinatura dele, ó. Então aqui, ó, eu vou copiar e colar esse código aqui. Então aqui eu vou usar o método update cart async, cart DTO. Então eu estou atualizando aqui o carrinho e aqui eu vou incluir os produtos, atualizar o header ou criar o header no método update cart async. Então aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou copiar e colar esse código aqui, ó. Que para não haver conflito eu vou deixar cart mesmo. Então ó, eu estou recebendo um DTO, passo o DTO, ele vai me retornar um DTO, tá vendo? Ó, cart que é um DTO. Tá, aí esse método aqui, ó, é um post, né? Estou incluindo um carrinho. Então http post add cart. Estou definindo um mapeamento aqui na rota add cart. Agora eu vou definir a atualização do carrinho, que vai ser basicamente a mesma coisa que esse código aqui de cima, ó. É o mesmo, só que aqui vai ser um http put. E eu vou chamar aqui de update cart. E finalmente, ó, eu vou copiar e colar aqui o método para excluir um carrinho. Delete cart recebe o ID, aqui ele vai retornar um boolean. Então eu estou usando o método delete cart async do meu repositório, passando o ID. Então, ó, estou definindo aqui um status que é um boolean. Então se aqui retornou true, eu vou retornar aqui
ok, true. Se retornou false, então eu vou dar um bad request. Então com isso, ó, eu implementei aqui no meu projeto Cart API, que é o nosso microserviço, o controlador, seus métodos éticos que serão expostos, né? Então eu vou dar um build aqui, ver se não tem nenhum erro no projeto. Ó, nenhum erro. Então, ó, eu selecionei Shopcart API, dei um set as Startup Project, vou executar só para a gente ver a interface do Swag exibindo os endpoints e verificar se a gente não cometeu nenhuma falha aqui. Então aqui ó, tá o meu microserviço, ó, get, post, put, delete. Get card, passando o ID, add card, update card e delete card, passando o ID. Então na semana que vem nós vamos continuar fazendo os ajustes que forem necessários e implementando aqui no projeto web o consumo desse microserviço. Até a semana que vem.